Estamos vendo essa série de várias pregações sem pressa, e normalmente estudamos um pouquinho sobre este tema na ceia, em dia de ceia como é hoje. Eu quero ir com vocês a Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10 e 38, lembrando que esta série é Agindo como Jesus, o nome agir não está aí por acaso, da ideia de fazer, o que Jesus fez, examinando algumas maneiras em que ele, ou como ele agiu e reagiu, sem prestar muita atenção no que ele disse, ou seja, na doutrina, nos ensinos dele. Deixamos um pouquinho de lado nesta série e olhamos para o que ele fez, ou deixou de fazer, ou ele disse, ou como ele reagiu. Por isso o nome é Agindo como Jesus, obviamente para podermos imitá-lo. Atos 10 e 38 uma passagem que bem reflete o que estamos querendo focalizar. Lendo 37, diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Parêntese, olha a trindade aí. Não sei se você está treinado a identificar a trindade quando lê alguma passagem do Novo Testamento. E até do Velho pouquíssimas, mas no Novo várias. Então olha a trindade aí. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. As três pessoas da trindade aí. Mas fecha o parênteses. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, quem? Jesus de Nazaré. Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui fala de obras de Jesus, obras fazendo, numa demonstração clara que tudo o que ele fez podia se resumir nestas três palavrinhas aqui: fazer o bem. É o que ele fez. Tudo o que ele fez foi benigno, enquanto esteve na terra. Enquanto ele andou por aqui, era fazendo o bem. Mas vamos abrir um pouco mais a lente e ver algumas situações em que ele tratou pessoas de maneira carinhosa, com meiguice. Então o tema de hoje vai ser toque especial de Jesus. Nós vamos ver 4 situações, 2 em que esse toque é físico, literal, e 2 que é um toque no sentido de um gesto, ou algo muito especial, não diretamente envolvendo um toque dos dedos, pessoal, como os 2 primeiros exemplos são, mas você vai ver que tão forte quanto um toque e muito especial também. Marcos 1, 29 a 31. Eu acho que eu tenho uma pregação para cada passagem dessa, uma pregação totalmente dedicada a cada um dessas, para explorar bem, coisa que eu não vou fazer agora, porque estamos com o propósito de ver apenas este aspecto de como Jesus tratou a pessoa em foco. Mas são passagens gostosíssimas, ricas. Então, Marcos 1, 29 em diante. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André.
a sogra de Simão Pedro, né? Achava-se acamada com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão. Ele pegou na mão dela, tocou a mão dela. A febre a deixou, passando ela a servi-los. Observe o detalhe de que, tomando-a pela mão. A pergunta que eu faço é: será que isso foi um detalhe? Talvez foi menos detalhe do que nós somos levados a pensar. Imagino 10 anos depois, alguém entrevistando a sogra de Pedro. Qual foi um dos momentos mais especiais da sua vida? Eu não me admiraria se, em vez dela dizer: foi quando Jesus entrou no meu quarto e me curou de uma febre. Estava com a febre, estava mole, e ele me curou, eu me senti bem, eu fui até servir depois. Eu não me admiraria dela colocar isso em segundo plano e dizer: foi um dia que Jesus entrou no meu quarto, eu estava doente, e ele me pegou pela mão. Eu senti o toque dele. Eu senti o calor humano, físico dele. Senti apoio, senti força. Inclusive ele até curou a minha febre também. A febre até passou. Não me admiraria se o detalhe virasse a febre curada, depois do que ficou com o toque, o aperto da mão dela. Um toque especial, um simples gesto. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito de ser tocadas, e outros que gostam de tocar demais, que chega também a incomodar um pouco. Tirando esses extremos, é muito agradável. Experimente, é importante, no momento certo, de uma maneira certa, com a atitude certa, né? Um abraço, um toque no ombro, um segurar de mão, ou às vezes o segurar das duas mãos, pode ser assim também. Seja como for. Eu sei que hoje em dia está todo muito ligado e preocupado com questão de assédio e tal, mas um toque deste tipo não passa nem perto de uma ideia de assédio ou de coisa assim, nem perto. Só o jeito da pessoa, o olhar, a forma de falar, nem perto. Então, pense você sobre isto. Você tem tocado alguém desta forma, desta maneira, no momento certo. Marcos 1, 40 a 42, ou seja, o mesmo capítulo. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, olha aí, a chave, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Aqui não era alguém com febre, não era alguém gripado, não era um paralítico, aqui era um leproso. Páginas e páginas do Velho Testamento, Levítico, são tratadas com relação à lepra. Não tinha cura, pelo menos alguns tipos, a lepra de fato. Algumas doenças pareciam com a lepra, havia maneira até de distinguir uma da outra e tal. Mas lepra mesmo
era uma doença terrível, a pessoa era para ser afastada, isolada, havia todo um comportamento. Enquanto pessoas se afastavam daquele homem, até com razão, até compreensivelmente, mas Jesus não apenas ficou perto dele, ele tocou. O Senhor não daria para curá-lo sem tocar nele? Com certeza. Mas onde é que fica o toque? Acho que ele responderia assim, toma liberdade de imaginar. Ele responderia, sim, e o meu calor humano? E como é que eu vou? Eu vou só curá-lo assim, de maneira... Tudo bem, já é muita coisa, mas... Não, é pouco para mim. Esse leproso, pelo menos nesse contexto, para mim é pouco. É insuficiente curá-lo de lepra incurável. Algumas outras pessoas ficavam boas. Havia várias formas. Mas não importa. Aquele ali, para mim, era pouco. Só curá-lo de lepra. Eu tenho que pegar nele. Eu preciso disso. Eu quero isto. Faz parte para satisfazer, não diz aqui, profundamente compadecido, para satisfazer o tamanho da minha compaixão. Só a cura não resolve, não vai saciar. A minha compaixão por esse homem não será saciada só com a cura, só. Eu tenho que pegar nele, aí eu vou me sentir satisfeito. Aí eu terei realmente dado asas para a minha compaixão. É bonito demais isto. Não podemos curar de lepra, não podemos curar de doença nenhuma, não temos esse poder. Não sei, se Deus quiser dar de uma maneira extremamente fora do normal hoje, como Ele deu para algumas pessoas no passado, pode até dar hoje para alguém. O poder dele não está amarrado, certamente, mas não creio que há hoje derramamento de dons de cura, que muitas pessoas têm dons de cura, e especialmente aquelas que marcam hora e data para curar. Isso tem muito de charlatanismo, não dizendo que todos são. Poderia haver várias explicações, mas de uma maneira normal, natural, não creio que hoje o crente tem essa capacidade de sair curando pessoas. Então, por isso que eu afirmo, nós não podemos curar de lepra ou nem de uma outra doença sobrenaturalmente, mas dar calor humano, podemos. De várias formas, qualquer um pode, é só querer dar. Lucas 7, 11 a 16. São histórias bem conhecidas, alvos de pregações de muitos oradores, pastores, mas que fazem bem nós juntarmos num pacote só para nos lembrarmos disto. Em dia subsequente, estou em Lucas 7 e 11, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor de novo, compadeceu dela, a chave. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu quero dar o foco aqui, não no milagre poderosíssimo de levantar um morto, mas nas palavras para a viúva, não é nem para o que estava morto, levanta e tal, para a viúva.
é o apoio que ele deu à viúva. Não chores. Eu me lembro, na minha pregação sobre este texto aqui, até comento que alguém poderia dizer: não chores, senhor, tem uma coisa errada com essa. Tu tens noção do que tu estás dizendo, senhor? Desculpe, mas não dá para entender. Uma viúva com um filho único, morto, levando para enterrá-lo, e tu diz: não chores. E eu exploro um pouco esse aspecto aí. Mas o que eu quero chamar a atenção, então, não é o toque físico, porque ele não tocou nela. Curiosamente, ele tocou no caixão. Houve um toque físico dele, interessante, no caixão, como se parando, como se fisicamente, eu entendo normalmente assim: para. Porque ele parou o andamento aqui do enterro. Mas o fato é que não houve toque físico dele com a viúva, mas como eu falei, não é então físico, mas que é um gesto, ou algo, uma providência extremamente carinhosa e atenciosa dele. Esta frase espetacular, o efeito desta frase para esta mulher, de consolo, de apoio, de ânimo. A lembrança é a mesma. Você não pode ressuscitar morto, nem eu, mas você pode dizer: não chores. E eu. Não podemos dar sequência a dizer: não chores, porque eu vou ressuscitar o seu morto. Não dá para nós. Mas ficar no não chores, lastreado por uma compaixão sincera, nós podemos, ou pelo menos deveríamos poder. Porque alguém que não tem compaixão não pode dizer: não chores. Nesse sentido, pode dizer 10 vezes: não chores, não chores, não chores, não chores, 10 vezes, ser um ator, e ele mesmo chorar dizendo: não chores, desgrenhar os cabelos dizendo: não chores, dar o maior show dizendo: não chores, e não quer dizer coisa nenhuma, porque não está lastreado na compaixão. Então, eu estou falando aqui, quando eu digo: você pode dizer não chores, porque eu sei que você pode ter dentro de você compaixão, porque eu sei que você, estou assumindo isto, sendo um crente, você tem o Espírito de Cristo que habita em você, o mesmo Espírito Santo que o encheu quando ele estava aqui como homem, e como Deus também, mas naquele esvaziamento, como a Bíblia chama. Então, esse mesmo Espírito que o dirigiu em tudo, que o encheu de poder e de amor e tudo como homem, esse Espírito está em você. Então você pode ser uma alma compadecida, sim. Então o ponto talvez nem seja eu dizer: diga mais para as pessoas não chores, dê mais ajuda, mais ânimo a quem sofre. Talvez antes disso eu deveria dizer: arranje compaixão, para poder chegar e dizer: não chores, de uma maneira cheia, como Jesus fez. Porque, meu irmãozinho, não sai por aí, nem em enterro, dizendo não chores de uma maneira fria, vazia. Não tem sentido não. Melhor talvez nem dizer mesmo. Dê ali um abraço e pegar seu carro e vá para casa. Não vá consolar alguém sem compaixão dentro do seu coração. Você não vai conseguir não. Só se consola outro quando tem compaixão dentro. Aí não precisa ser um grande pregador, orador, falar bonito, ser amigo de infância da pessoa que você está consolando, conhecer profundamente. Não. Pode até conhecer muito pouco e mal saber falar. Mas o não chores de uma pessoa profundamente compassiva, misericordiosa, vai ter um peso. E o não chores dele
teve um peso muito grande, especialmente seguido pela ressurreição do garoto ou do jovem. Seja como for, você tem dado... antes eu tenho que dar um passo para trás. Você tem cuidado da compaixão no seu coração? Tem cuidado disto? Você, homem, imagina você corta seus cabelos uma vez de 3 semanas, 1 mês e meio, 2 meses, não sei. A mulher, vocês não gostam de cabelo, eu não vou nem entrar, que eu não entendo coisa nenhuma. Quanto mais eu vivo com uma, menos eu entendo. Mas os homens eu sei que têm o costume de cortar cabelo e tal. Normalmente cuida dos cabelos, e a mulher cuida das unhas, e todos nós cuidamos de uma roupa quando vamos sair, o carro, a moto, a bicicleta, razoavelmente limpos e bem cuidadinhos. Nós cuidamos disso e fazemos muito bem. Esse apartamento está sujo, essa casa... faz 10 anos que a gente não pinta. Vamos pintar, é caro, mas vamos ter que pintar para ficar bonitinho. É natural. Você tem cuidado da sua compaixão? Tem examinado o seu nível de compaixão? Eu não vou repetir tudo que eu falei há pouco na ceia, né? A questão da gente entrar mais em pensamentos espirituais e mais fundo nas nossas coisas, mas fica o toque no mesmo ponto. Aí eu quero continuar e encerrar. Mas então, uma vez perguntando isto, ou sugerindo que você cuide mais da sua compaixão, aí agora tem sentido perguntar: você tem dado apoio a pessoas que perderam entes queridos? Você tem ao menos tido contato com pessoas assim? Antes de dar apoio, tem que te dar algum tipo de contato, algum tipo. Se aproximado quando vê alguém que perdeu um ente querido. Ou pensa: esse assunto é complicado. Eu até que gostaria, mas não sei como é que eu vou me dirigir. Se eu digo meus pêsames, se eu não digo, se é pior dizer, se não é. E fica assim nessas formalidades, e você é meio tímido e, sei lá, acaba você achando mais prático mesmo é dizer só: oi. Repense isto. Um abraço, um aperto. Não precisa fazer um discurso, fazer uma bela colocação cristã, filosófica, daquele que perde alguém e tal. E muito cuidado quando se trata de alguém que morreu, que é crente, dizer: mas ele está no céu. Então, eu ouvi dizer que pessoas que perdem entes queridos assim, não gosto muito desse tipo de consolo, porque a primeira pessoa sabe, segunda porque o pior é a saudade, a falta grande. Claro que é bom saber que está no céu e tudo, serve de consolo, mas não resolve a dor que a pessoa está tendo da própria separação, que faz parte do nosso pecado, esse tipo de dor. Então, às vezes, a pessoa começa a dizer coisas e tal, e acaba não consolando muito. Lembre-se do toque. E, por fim, vamos para a última, que não houve um toque de Jesus, nem palavras de Jesus. Houve palavras, mas não é o ponto, mas um olhar. Marcos 10, 17 a 22. Tem muitas formas de dar um toque, de ajuda, de compaixão, de apoio. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrai a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O foco aqui, como eu já comentei, não é um milagre que não houve nenhum, não são as palavras que houve palavras, mas o foco mesmo é um olhar. Ele o olhou, fitou nele, olhou nos olhos dele. Agora, só dizer um olhar não significa muita coisa, porque existe olhar de ódio, de desprezo. Um olhar destrói uma pessoa também, destrói um relacionamento, um olhar de raiva, de cinismo. Mas o detalhe aqui é que esse olhar de Cristo, ele vem embalado com amor puro. Está escrito. E Jesus, fitando-o, o amou. Então nós podemos afirmar que explicitamente está dito que ele olhou com muito amor. Detalhe, não era uma viuvinha desamparada agora, sem o filho único, não era um pobre coitado leproso que ninguém queria saber dele, fugia dele, era um jovem rico. Imaginamos saudável, em pleno uso aí da sua riqueza, bem vestido, cercado do bom e do melhor da época. Mas mesmo assim, mesmo sendo esse jovem que aparentemente não precisava de coisa nenhuma, carente, correu para onde Jesus estava. Ele não veio andando não, ele veio correndo. Está escrito, se ajoelhou, altamente carente, doido por dinheiro, tinha muito dinheiro, mas não o satisfazia. O dinheiro, a juventude, saúde, se fosse o caso, não está escrito, mas seja o que for, ele não estava bem. O jovem rico não estava bem. Estava pensando, era na vida eterna, pensando lá na frente. E Jesus, então, o amou. Todos somos carentes. Não compre esta ideia, não se iluda de que certas pessoas muito como a gente gosta de dizer, muito para cima, e saudáveis, risonhas, bem vestidas, que onde chegam levantam o clima de um ambiente, tal. Não pense que isso significa que a pessoa por dentro está tão tão bem, tão saudável quanto por fora. Pode ser questão de personalidade, pode ser uma questão só mesmo de maneira de ser, pode ser muitas explicações, hipocrisia, ou nem tanto, pode ser uma mistura de coisas, mas não interessa no que eu quero dizer aqui, não interessa, só interessa uma coisa: não deixe de olhar com compaixão para todo ser humano, independente de riqueza, de idade, de saúde, de aparência, de não precisa de nada. Alguns dizem não precisam de nada, não querem coisa nenhuma e tal. Outro dia um ateu disse para a mãe dele, disse: ore por mim. Para quem? Para quem? Talvez, né? Quem sabe, né? E você precisa ver este ateu, a força com que ele defende a inexistência de Deus. Mas ore. Carência lá dentro. Meu querido pai na fé Haroldo Rainer dizia: Mauro, ninguém sabe o que está dentro do coração de um homem.
num ser humano. Ninguém sabe, nem perto. Nunca esqueça isso. E eu nunca esqueci, e estou passando para você, já passei acho que várias vezes isso aí. Resumindo, eu quero encerrar. Um toque pessoal, físico, um aperto de mão, um abraço, um toque no ombro, um sorriso, palavras, um olhar. É pastor que ele está lá no Rio de Janeiro, ele está lá em São Paulo, telefone, Skype, e-mail. É ridículo que eu vou dizer mais uma carta. É meio ridículo hoje, né? Sei lá. Em suma, há 1000 maneiras de você mostrar carinho, compaixão, amor, assumindo que a pessoa é carente. E não caia na ingenuidade de dizer, eu sei que você é carente, então lá vai aqui uma passagem bíblica, faça um negócio desse. Estragou tudo. Não diga. Assuma que ela é, e com jeito, com sabedoria, mostre amor genuíno. E mesmo que você faça essa ingenuidade e estrague tudo colocando, se tem amor genuíno, é só ingenuidade pura, mas você realmente se incomoda, ainda é melhor do que não fazer, porque a pessoa vai compreender. A pessoa que é amada sabe quando é amada. E Jesus Cristo era mestre em olhar com amor, em falar com amor, em levantar morto com amor, em fazer tudo o que ele fez, até lhe suportar, me suportar, pecadores como você e eu, ele nos suporta com tanta graça, com tanta misericórdia. Vamos pegar um pouquinho disso, o mínimo que seja, e agir como Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e por esse filho maravilhoso que tu tens. Coisa espetacular nós conhecermos este homem que é Deus, este Deus que tornou-se homem, é algo muito acima da nossa capacidade de expressar. Obrigado por esta ceia de hoje, obrigado por esta oportunidade de pensar nesses casos em que ele foi tão amoroso com as pessoas de diversas idades, situações financeiras, diversas ordens, mas todas carentes, como todos nós somos. Nunca nos deixe esquecer isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.